Boa tarde, eu sou Enoque Cavalcante e estou aqui mais uma vez ao lado do blogueiro e jornalista Eduardo Cavalcante, que alguns chamam de brigadeiro, para a gente bater um papo, conversar sobre a conjuntura política, social, cultural aqui de Cuiabá e de Mato Grosso. Boa tarde, Eduardo, é um prazer encontrar. Opa, o Crisântemo, tem que preservar. Nós temos aqui a Enoque, prazer é todo meu, sou repórter, milito na imprensa Desde virtual quando? também, há algumas décadas. E estamos aqui para esse Você bate-papo. começou na época de quem? Do Dutra? Não? Não, um pouco depois do Dutra. Conheceu o Eduardo Gomes. Sim, de nome, pessoalmente não. Esse nome o seu pai quis homenageá-lo. Veio de berço, né? Após a derrota do brigadeiro Eduardo Gomes, meu pai, que era da UDN, me registrou como sendo Eduardo Gomes, embora minha família não tenha ninguém com esse sobrenome Gomes. Tornou-se um nome Tudo composto. Andrade. Nós somos Andrade, né? Mas o Gomes entrou em homenagem ao brigadeiro. Homenagem que você se orgulha dela? Me orgulho muito, eu acho que o Brasil tem que se orgulhar de alguns homens, de alguns vultos da sua história, homens e mulheres que construíram esse país. E Mato Grosso deve muito ao brigadeiro Eduardo Gomes, que é um nome que é associado nacionalmente, mas em Mato Grosso o brigadeiro teve uma presença muito importante. Nos idos do Correio Aéreo Nacional, quando o Rio de Janeiro era a capital da República e a ligação com o norte do país era feita através de aviões, o brigadeiro pediu que não se usasse a rota mais curta, mas que a rota entre o Rio e Belém fosse aquela que contemplasse o maior número possível de cidades do percurso. Cidades perdidas na Amazônia mato-grossense, paraense e maranhense. E para que essa rota pudesse ser percorrida, o tempo, a autonomia de voo dos aviões era pequena, foi preciso que se construísse algumas pistas intermediárias para que houvesse reabastecimento dessas aeronaves. E uma dessas pistas foi construída no Parque Indígena do Xingu, antes de sua demarcação pelo presidente Jânio Quadros. E essa pista é onde hoje se realiza a grande festa do Guarupi, uma festa anual, geralmente no mês de agosto, em que os índios xinguanos reverenciam a memória de seus mortos. Isso nós devemos ao brigadeiro Eduardo Gomes. Isso, mais um instante aí da história de Mato Grosso e do Brasil pelo nosso brigadeiro. Mas o nosso olhar se volta para 2019, para julho, para o dia 22. E hoje nós vimos Mato Grosso repercutindo aí nas manchetes nacionais. O jornal Estadão, o Estado de São Paulo, dos mais tradicionais do nosso país, um jornal quatrocentão, colocou hoje Mato Grosso nas manchetes. Ou seja, o Tribunal de Contas do Estado nas manchetes. Informando, para muitos mato-grossenses não sabiam disso, que o nosso Tribunal de Contas paga um mimo, um penduricário aos seus conselheiros, no valor de R$70 mil a cada mês de janeiro, para que eles possam comprar, adquirir obras para se ilustrarem, para melhorarem o seu acervo de conhecimento. É o chamado auxílio livro, 70 mil. E o jornal destaca que esses 70 mil corresponde a algo como 6 salários de professores estaduais, os professores que hoje estão em greve, e que hoje também, nesse dia 22, estão lá na porta do Paraguai. Eles se amarraram, fizeram uma espécie de pelourinho ali no muro do palácio hoje governado por Mauro Mendes. Brigadeiro, 2 fatos, né? O Estadão falando do TCE e os professores inaugurando um novo pelourinho. Qual a repercussão aí do Boa Mídia e nas suas redes? A repercussão do Boa Mídia é mínima, porque é um site pequeno. Mas o Brasil tem 3 problemas graves na esfera pública: a incompetência, a corrupção e a mordomia. Isso não é uma prerrogativa mato-grossense. Incompetência, corrupção e mordomia. A corrupção... Tem outras, né? Mas você sintetiza como as principais. São as 3 principais, né? A corrupção é o grande problema nacional. E não é... Você não fala, por exemplo, em divisão de renda? Concentração de renda não é um problema maior que tudo isso? Não, eu digo na esfera pública, né? A concentração de renda passa pela iniciativa privada. Pela sociedade brasileira. Não, na gestão pública, rouba-se, leva-se vantagem e demonstra-se incompetência.
O incompetente pode ser substituído pelo seu sucessor. O eleitor tem que ter o discernimento de não votar no incompetente e não reelegê-lo. Nós tivemos um exemplo agora com o governador Pedro Táxi, que teve uma administração desastrosa e não foi reeleito. O primeiro a não se reeleger em Mato Grosso e ficou em terceiro lugar na disputa eleitoral. A corrupção tem botado pessoas na cadeia, tem resultados em inquérito, processo, nós temos acompanhado isso. E essa mordomia, ela infelizmente existe muito intensamente, mas sobretudo em Cuiabá. Porque no interior não, que nós não somos um estado litorâneo, nos demais municípios, o estado chega na figura do professor, do sargento José, do fiscal do INDEA, não existem os cargos de pompas. Não, o juiz e o promotor não é um caso de mordomia, é um caso essencial. Se nós não tivermos justiça, nós não temos um Estado socialmente organizado. Mas esses cargos que ficam empanturrados, também o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, não digo os professores, os juízes e os promotores, mas os comissionados e mesmo os concursados de concurso sem pé nem cabeça. Isso acaba com o Estado. Se nós, ao invés desses prédios de ostentação do Tribunal Regional do Trabalho, da FAMATO, da ProSoja, da sede das Procuradorias do Estado, nós tivéssemos investido esses recursos, que todos são oriundos do bolso do contribuinte, em hospitais regionais. Se Água Boa tivesse UTI no Hospital Regional Paulo Alemão, essa destinação seria muito mais justa. Eu acho que para poder exercer a função, não é preciso da ostentação, mas nós temos uma política que beneficia poderosos e o círculo que gravita em torno dele. E se for mexer nesse status quo aqui em Cuiabá, vai arrumar confusão, porque fere interesse desse, daquele outro. É uma coisa super partidária, Roque. Mas ficando no foco do Estadão, quer dizer, surpreendeu muita gente o fato de que o auxílio livre, né, esteja sendo pago. E pago a um Tribunal de Contas que é muito questionado. Nós temos lá, desde 2017, né, 5 conselheiros afastados para que se procedesse a uma investigação sobre a possibilidade deles terem incorrido nas práticas de corrupção e uma série outra de irregularidades, né, o empreguismo e tal. Então, esse Tribunal de Contas questionado, nós vivemos na expectativa de uma possível punição a esse conselheiro. E ao invés de nós vermos a moralização, a iniciativa moralizadora, o que se vê é a mídia nacional vindo aqui para expor vísceras, para expor problemas, para expor uma exploração dos recursos públicos. Porque se existe um auxílio livre para um seleto grupo de servidores públicos, evidentemente que a maioria dos servidores públicos está sendo prejudicada nesse processo. Concentra-se ali, o jornal diz, um auxílio livre corresponde a 6 ganhos do professor estadual. Ora, os professores estaduais estão aí acorrentados hoje lá nas muretas do Palácio Paraguai reclamando salários. E a postura do governo, do Estado, desses dias tem sido: não há proposta, não há condições de melhorar esses salários. E aí a gente vê o auxílio livre. Será que não pode se fazer um rearranjo institucional de forma a que esses recursos direcionados a pagar os privilégios, as mordomias, os excessos de alguns poderes se direcione para um equilíbrio salarial dos demais servidores? É evidente que as demandas nas escolas públicas, elas se multiplicam a cada ano. Tem cada vez mais alunos, as escolas precisam, vez ou outra, de uma reforma, novas comunidades se formam, há necessidade de se implantar novas unidades educacionais. Então, a verba da educação, que é sempre reclamada como uma prioridade nacional, é realmente uma prioridade. Mas o governo aqui não está conseguindo responder a isso. Fala, já pagamos mais de 50% do recurso da educação ou do recurso do próprio Estado são usados para cobrir salário de servidor. Não há condição de pagá-los. Mas, diante do problema
da necessidade de pagar o servidor, evidentemente que o reclamado, melhor dizendo, enxugamento da máquina, é uma imposição, mas ninguém faz. O governo Mauro assumiu dizendo, não, vamos enxugar, não sei o quê, mas o número de cargos de confiança continuou o mesmo e até cresceu. Não houve enxugamento praticamente de secretarias, né? Alguma outra aí se juntou e tal, mas o número, a despesa com a máquina que atende a interesses políticos partidários continua. E os professores amarrados, e os conselheiros do Tribunal de Contas ganhando o auxílio livre. Aí há que se investigar, né, o que o Estadão fala do TCE, será que não se repete no Tribunal de Justiça, não se repete no Ministério Público, não se repete na Defensoria Pública? Anote, se houvesse critério para o exercício da vida pública, nós não teríamos Tribunal de Contas. Na verdade, esse tribunal é um nome de fachada, porque ele é um órgão técnico da Assembleia, um órgão técnico de contas. Ele poderia muito bem funcionar nas dependências da Assembleia, igual às câmaras setoriais, sem aquela ostentação, sem aquele empreguismo, sem aquela pompa medonha. E isso é que resulta nesse auxílio livre, como os desembargadores têm o auxílio paletó, e tantos auxílios que existem. Auxílio moradia. Auxílio moradia. Existem tantas prerrogativas que o salário acaba sendo um penduricário de tanto que eles recebem por fora. Um Tribunal de Contas que aceita que um seu conselheiro receba um auxílio anual de R$70 mil para comprar livros, quando nós sabemos que hoje a literatura ela é virtual. Toda obra impressa está disponível na internet. E ainda que não tivesse, não há como comprar R$70 mil em livros. Um conselheiro que não tem o poderia formar uma biblioteca lá dentro, no mínimo. Não, uma biblioteca seria pequena para tanto. Um conselheiro que não tem o discernimento de saber que R$70 mil é um tapa na cara do brasileiro, ele não tem discernimento para poder julgar balancete de conta de ninguém. Essa é a realidade que nós temos. Estamos discutindo a questão dos livros, vamos dizer, são quantos conselheiros? 11? São 7. 7. 49, 490 necessariamente mil eles precisam das mesmas obras. Compartilha. Então, havia um compartilhamento, uma biblioteca, como você disse, digital que fosse, né? Os lançamentos vão sendo feitos, os estudos vão sendo feitos, de repente tem conselheiros aí do próprio tribunal e de outros tribunais que lançam compêndios, análise, né? E vão se reunindo nesse lugar, nessa biblioteca comum. Só uma observação, você disse que 5 conselheiros estavam afastados, na verdade eram 6 dos 7. Porque o conselheiro Humberto Bozar pediu aposentadoria precoce, quando ele já estava afastado judicialmente, para poder fazer com que esses seus processos baixassem para a primeira instância e ele conseguisse a prescrição de alguns, como acabou conseguindo. E o 7º, o remanescente, chama Campos Neto, está na relação, na lista dos que teriam recebido mensalinho do deputado José Riva. Então não escapou ninguém. Mas esse 7º, o Campos Neto, escapou do processo, escapou do afastamento. Não, ele escapou do afastamento. Ficaram 6 substitutos, nomearam o deputado Guilherme Maluf para a vaga do Humberto Bozar. O deputado Maluf tem uma indicação muito questionada, né, e o tribunal é isso. Que compre os livros, que continue lendo. Nós estamos aqui para pagar impostos. Aí sai a matéria lá no Estadão, tem essa repercussão enorme. Providências. O Ministério Público, aquele outro lá, comandado hoje é o promotor Borges, né? Pereira. É o promotor Borges lá. Ele não teria que fazer, a partir de uma reportagem desse peso, uma reportagem nacional e tal, alguma apuração para ver a necessidade de um ajuste aí? Eu acho que nós estamos tendo as instituições muito enxovalhadas, muito expostas. Em 2017, o jornal Fantástico mostrou alguns deputados e ex-deputados recebendo dinheiro, pacote de dinheiro do Silvio Correia, que então era chefe do gabinete do governador Silval Barbosa. Um dos recebedores, o então deputado Emanuel Pinheiro, hoje é prefeito de Cuiabá, caiu dinheiro do bolso dele.
qual o constrangimento que ele passou, qual a punição que ele recebeu? Nenhuma. Hoje a mídia já trabalha o nome dele como possível candidato à reeleição. Seria uma responsabilidade do Ministério Público fazer esse procedimento? Eu acho que toda denúncia tem que ser oferecida pelo Ministério Público, isso é do princípio forense. Né? O Ministério Público, nós não sabemos... Não há notícia de que tenha adotado providência nenhuma. Na prática, ainda que tenha sido tomada alguma providência, mas coisa muito superficial. Porque pelo tempo que se passou, e esse pessoal continua, o Alexandre César, que era deputado e que é procurador do Estado, continua no exercício das funções. O Zé Domingos, que era deputado, hoje exerce cargo comissionário de relevância dentro da Assembleia Legislativa, e não houve nada contra essas pessoas. Agora, 6 promotores, um procurador, o procurador Paulo Prado, foram denunciados pelos militares daquele inquérito da Grampolândia Pantaneira, e nós, cidadãos, estamos aqui vendo o Estado todo baleado, todo ferido, e sempre acontecendo de que eles estão levando vantagem. Eu li num site, logo quando surgiu a denúncia contra os promotores, que o procurador Luiz Alberto Esteves Scalope recebeu 80 mil de salário. RD News. RD News. Então, quer dizer, as vantagens correm para eles e as apurações distanciam de todos eles. Não só no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na Assembleia. Parece que é uma engrenagem que se encaixa muito perfeitamente. Um segura a ponta do outro e ninguém cai, todos sobrevivem. Então é uma situação danada essa do contribuinte. O contribuinte que quer ver o Estado produzindo, fazendo escola, garantindo segurança, melhorando as estradas. Esse contribuinte fica perdido aí nos escândalos. Nós somos um Estado com 3 milhões e 500 mil habitantes, uma população pequena, população muito pequena, distribuída em 141 municípios. A demanda para o serviço em Mato Grosso não é grande. São alguns centenas de quilômetros de rodovia, alguns hospitais regionalizados para média e alta complexidade e uma melhora na rede física das escolas estaduais. Nós temos um número satisfatório que atende bem a demanda, inclusive dentro das áreas de aldeamento indígena. Mas o Estado, ao invés de nos trazer Rondolândia, que é um município afastado de Mato Grosso, o Estado prefere pagar 80 mil para o procurador do Estado para adquirir os direitos. Os direitos deles estão lá assegurados. O de Rondolândia são execrados, são julgados para escanteio. E a reportagem do RD News falava não só no Scalope, falava em 9. 9, pois é, eu citei um exemplo que me veio agora na memória, o nome do Scalope. 9 membros do Ministério Público nesse mês ganharam mais de 80 mil. É um absurdo o Estado, o maior produtor de grãos do Brasil, depender de balsa para poder chegar a algumas cidades de porte médio no Mato Grosso. Você está entendendo? Nós temos algumas dezenas de cidades que não tem definição fundiária. Não tem a ponte, não tem a ligação. Não tem na balsa. Você vai de Água Boa para Nova Nazaré, para ir a Cocalinho, você tem que atravessar o Rio das Mortes em balsa. Eu estou dando esse exemplo. Cuiabá tem milhares de imóveis sem regularização fundiária. Tem cidades inteiras que estão construídas em cima de áreas que não tem regularização fundiária. Você não tem segurança jurídica urbana nem rural, porque na zona rural a balbúrdia é pior ainda. O Estado não vê isso. Você tem tanto assessoramento jurídico para tanta finalidade que não é fim, fica perdida no meio e não consegue solucionar esses problemas. Isso é muito grave. Eu queria... É o nosso papel. E você, jornalista, eu, jornalista, a mídia em geral, aqui o nosso novo espaço de discussões, o que é que nós podemos fazer? É ficar conversando, é ficar chateando, é ficar reclamando? Eu não sou torcedor da miséria. Eu desejo que no futuro Mato Grosso tenha uma estrutura física das suas repartições públicas que sejam as melhores do mundo, com a melhor qualidade, salubridade e funcionalidade. O VLT circulando na capital. Não, aí já é mais coletivo, já não é nem repartição pública. Mas antes que isso aconteça, é preciso que se solucione os problemas básicos de segurança, o problema básico de educação, o problema básico de saúde, o problema básico do desemprego, da concentração de renda em Mato Grosso. Ninguém fala nada sobre isso. Você está entendendo? Nós temos aqui algumas instituições douradas que não funcionam. Fica empachada aqui dentro de Cuiabá, entre o Trevo do Lagarto e o Cochipó. E o Estado é o grande ausente de Mato Grosso. Nós precisamos resolver problemas estruturais que trarão reflexo positivo para Cuiabá, para Várzea Grande, mas não há preocupação quanto a isso. Eu estou ganhando bem, eu tenho um carro bom, moro num apartamento bom, num bom condomínio, eu trabalho com o Estado. Você trabalha? Não, eu compro horário.
Então nós vamos pagar esse povo. O que nós poderíamos fazer, eu acho que é o que nós fazemos, botar a boca no trombone. Mas Mato pressionar Grosso, também com mas ações Mato judiciais, Grosso, protestos. Mato Grosso é um estado governista. Eu escrevo num site e ninguém comenta, ninguém fala nada, porque As tem medo. questões regionais. Tem medo. Eles xingam o Bolsonaro e o Lula o tempo todo no grupo social que eu tenho chamado Boa Mídia. Xinga o Bolsonaro, xinga o Lula, xinga o presidente Dilma, xinga não sei quem, o general, não sei o quê, o Geraldo Trump, o Putin, o Fidel Castro que já morreu. Mas se falar sobre um vereador de Canabrava do Norte, eles não têm coragem. Aí para tudo. Falar de um vereador de Cuiabá, de um vereador de VG, não fala. de um deputado. Não, eu fico triste, porque nós estamos passando alguns problemas muito graves no momento. Quer dizer, então, vamos lá, uma das soluções, você pode ter dado uma pista aí, uma das soluções seria uma maior participação da sociedade. Né? Sim. Todos percebem que existem irregularidades no Tribunal de Contas. Fala-se irregularidade até no Ministério Público que deveria fiscalizar a irregularidade. Não, isso foi dito em juiz, por independente. Há irregularidade no governo do Estado. Né? Passada aí a gestão Cival, há uma série de demandas que resultaram das suas delações, da delação do Nadaf. Há irregularidades em muitas das estruturas públicas, mas o cidadão não dá opinião. Veja bem. O cidadão fica na torcida. Aí vem a eleição, cada um se alinha com o seu time. Né? Você falou aí, o Emanuel teve a questão do paletó, mas não se investigou a fundo a questão do paletó. Veja bem. E não se investigou não só o Emanuel, porque havia quantos parlamentares. Ezequiel é prefeito de Olha Juara. a mosca. Olha a mosquinha. Mas veja bem, Enoque, a gravidade da situação. Sexta-feira, na Assembleia, teve uma audiência pública para se debater a questão das rodovias na região de Tangará da Serra. Uma das propostas... Você esteve lá? Eu cobri. Era para dar em concessão um trecho de 230 quilômetros entre Jangada e Itamaraty Norte, passando por Tangará. Um vereador de Denise, chamado Elcio, me foge no momento o sobrenome dele, estava lá o Elcio, do PSB, eleitor do Mauro Mendes, segundo ele. Ele foi inscrito para poder falar e ele fez a Assembleia fazer um silêncio sepulcral. Aí cortaram o som dele, que ele falou assim, olha, eu já não aguento mais. A estrada de Açari para Arenápolis, 58 quilômetros, está intransitável. O governador, dia 4 de abril, lançou um programa com 114 obras, 500 e não sei quantos milhões. E Açari foi falou que estava no projeto lá que ia fazer, não fez. O governador é mentiroso. Aí cortaram o som do vereador. Quer dizer, então ele disse textualmente isso, essas palavras? A TV Assembleia está gravado lá? Saiu ao vivo. Mas ninguém destacou, eu não vi isso. Não, eu botei na manchete do meu site, sim, porque infelizmente você não é meu internauta. Você não acessa o meu site. Nessa matéria não. Nessa matéria, pois é. Sim. Mas eu falei isso, então, quando surge uma oportunidade, que seria o caso de quem assistiu pela televisão, quem viu no meu site, quem estava presente, aplaudir, cobrar, não é criticar o governador, não é cobrar ação administrativa. O vereador pregou em vão. E eu uma ação legítima, né? Ninguém está querendo, sei lá. Mato Grosso não se importa. Ninguém está xingando o Mauro Mendes, está dizendo apenas estrada, que aquele problema... Se Arenápolis não tem estrada, mas minha sobrinha burra está ganhando 4 mil, 5 mil por mês que eu botei lá dentro, ela continua ganhando, que eu não vou criticar ninguém. E aí a conivência cuiabana, que Cuiabá me perdoe, eu não perdoo Cuiabá por isso. Essa conivência cuiabana não é só por cuiabanos, não, por quem habita a cidade, gente que veio de fora também, ninguém fala nada. Isso não é todo mundo quer uma boquinha, você está sugerindo governo isso. Do Mauro Mendes, o governador Pedro Tassi quer uma boquinha. Coisa, o governador Silvão, não sei se é uma boquinha ou uma bocona, mas ninguém fala nada. Agora, bocona, eles conseguem ser o críticos auxílio externos. livre deve ser a tal bocona. Eles conseguem ser críticos externos e são silenciosos internamente. Não, então, mas você colocou e a gente reivindica aqui uma mudança de atitude para você não poder dizer que só os políticos que são safados, só os políticos que são canalhas. É muito facilitado essa canalice, né? Pela falta da efetiva cobrança social. Né? Porque não basta só um comentário de um site. Nós temos... Há a possibilidade do internauta, do cidadão, do contribuinte fazer também ações. Em Rondonópolis existe um anel viário que é o mais movimentado. Isso, você falou também pelo trânsito de veículos pesados, que liga a região de Pochorel, Primavera, para o terminal ferroviário da Rumo a LL, lá no município.
E ele está intransitável, tomba carreta, não pode passar a noite com os assaltantes de moto, invade as gabinas dos caminhões. É o excesso de... É uma coisa absurda. Aí eu vi o deputado Nininho? Eliseu Nascimento. Democracia cristã. Foi lá, mostrou o anel viário, criticou e no mesmo dia estava votando projeto favorável ao Mauro Mendes. Quer dizer, são críticas da boca para fora. O deputado tem que reagir com a presença dele em plenário, na votação. Não adianta ir para a esquina falar e depois continuar apoiando. Não é fazer uma ruptura, não é propor que esse ou aquele deputado deixe de apoiar o governo, não. É que, em nome da realidade administrativa, ele assuma a conduta parlamentar ética. Senão não faz sentido essa crítica, da criticar por criticar. A semana passada ficou pendente lá, invadindo esse seu comentário sobre a Assembleia. Ficou pendente, vai ser votado agora, terça, quarta-feira, a questão dos incentivos fiscais. Você tem coberto também essa pauta? Como é que você está avaliando a proposta governamental? Olha, a proposta do governo é de arrecadar mais. O governo quer arrecadar. Eu acho que essa questão de incentivo fiscal não pode ser tratado com o coração nem com o fígado. Tem que ser com a razão. Ninguém exporta tributos. O mundo não exporta tributo. O mercado internacional é muito competitivo. Quem rege esse mercado é a Bolsa de Chicago. Nós não podemos querer acrescentar preço às commodities. Nós vamos perder mercado para a Argentina, para o Paraguai, para os Estados Unidos, para a Austrália. Eu acho que precisa de uma ampla reforma tributária. Essa reforma, se feita, o produto exportado pode ser tributado, mas não é justo que você pague 42% de alíquota de ICMS na energia elétrica. Não adianta você conceder benefício para o distrito industrial ou para o exportador e esmagar o comerciante, esmagar na venda do automóvel, esmagar o serviço médico e tudo mais. Se nós tivéssemos alíquotas decentes, alíquotas exequíveis, a base tributária aumentaria, a sonegação cairia e o Estado teria razoabilidade tributária para poder olhar de cara no olhar do cidadão. Mas para que haja essa redução, tem que acabar a corrupção. E a corrupção não interessa eles acabar. Mantém a alíquota alta para poder garantir a corrupção, garantir os 80 mil de salário que são acima do teto constitucional. Quando nós tivermos salários decentes, aposentadoria limpas, e fim da corrupção, o Estado pode fazer uma reforma fiscal. Agora, mexer só sobre incentivo é você tampar um buraco fazendo o outro. Você está entendendo? Nunca vai dar certo. Ou se faz toda ou não se faz nada. Eu não sou economista, mas eu acho que assim não funciona. O que você chama de reforma fiscal seria uma readequação da distribuição dos recursos por todos os poderes? Por todos os poderes. Primeiro, eu sou contra o princípio imposto do duodécimo. É um absurdo que o município, para poder fazer sua Câmara funcionar, tem que receber X% de duodécimo. A Câmara tem que ter uma manutenção. Ela não é um órgão executor de trabalho. Acabar as emendas parlamentares federais, estaduais, o deputado virou corretor de empreiteira. Pega do governo para fazer uma rodovia, leva o empreiteiro tal, chama o prefeito, negocia e faz. Aí pega a partinha dele lá. Não, essa é mais difícil de você provar, mas dá para se supor isso, porque o interesse é muito grande. Então, se houver uma reforma fiscal nacional, estadual e municipal, que os impostos baixarem, você paga 27,5% de imposto de renda, isso é desumano. Você cobra 27,5% do cara que ganha 4 mil por mês. É o mesmo que você cobra de um Blairo Marques, que é um bilionário. Você está entendendo? Então, se não fizer, não vai para lugar. Eduardo Gomes, nós avançamos aqui na nossa conversa e essa conversa nunca para, né? Ela vem de outras épocas e a gente continua assim exercitando essa nossa capacidade de entender, procurar entender o que acontece diante dos nossos olhos. E você levantou um tema aí que merece, eu acho, uma reflexão, um próximo encontro aqui, trazer alguém da área e a gente avançar nessa discussão dos incentivos fiscais, da reforma fiscal, para tentar, dentro dos nossos limites, é claro, envolver os cidadãos nessa procura, a procura do equilíbrio, para que Mato Grosso, que é tido como um estado rico, tenha riqueza, mas tenha também condições de vida equânimes para todos os setores da sua população. Sou muito grato de ter participado
Espero voltar de outra vez e poder abordar uma questão que é a mais grave do momento, que é Jairo Dori, um assunto que preocupa muito a quem pensa Mato Grosso, a quem tem respeito por Mato Grosso, tem respeito pelo ser humano. Mas de uma outra oportunidade, espero estar aqui, que nós possamos falar sobre Jairo Dori. Obrigado a você, internauta, que pacientemente acompanhou o nosso papo. E agora vai ficar no ar aí a nossa conversa. Compartilhe, vamos fortalecer esse jornalismo, essa busca de informação que a gente procura fazer aqui nas redes sociais. Até a próxima.